Boa noite. Claro que vocês enfrentaram o time com a melhor defesa do campeonato, né? 6 jogos, o Porto tomou apenas um gol. Mas eu gostaria de saber do senhor se, na sua avaliação, faltou um pouco de tranquilidade do Náutico nesse último terço, tanto para o último passe, tanto para a finalização. Bom, eu acabei não falando, né, nas vésperas do jogo, não acabei dando entrevistas coletivas. E talvez para alguns seja surpresa a condição visualizada do sistema defensivo do Porto, mas eu já esperava essa dificuldade. Foi algo que foi abordado durante a semana de trabalho, porque eu já tinha visto o Porto jogar por 2 oportunidades antes de enfrentar o Porto, né? Depois que, quando culminou na tabela de enfrentar o Porto, nós pesquisamos um pouco mais a fundo, né, os mecanismos de defesa do Porto. Eu comentei no programa que eu participei na semana que nós íamos enfrentar, de fato, a melhor defesa do campeonato, não em números, mas em aspecto coletivo. Eu não estou citando aqui a qualidade técnica dos atletas, não vamos fazer comparação aqui em relação a isso, mas o sistema defensivo, coletivamente, do Porto, para mim, é o melhor do campeonato. A forma que eles marcam no padrão de 5-4-1, com movimentações de balanço lateral, com os 3 zagueiros muito presos ali dentro, muito fixos no interior, é difícil mexer com a defesa adversária. É difícil balançar o adversário para os lados, que é uma das nossas vantagens quando a gente enfrenta outros adversários aqui em casa. Às vezes, até os adversários baixam tanto que acabam fazendo linha de 6. Mas é diferente de ter uma linha bem montada de 5 defensores, pois esses jogadores são especialistas em defesa. Então, eu já sabia que nós íamos enfrentar muitas dificuldades. A minha perspectiva é que a gente pudesse levar 3 vantagens em cima disso, que seriam as tabelas laterais, que não aconteceu. Nós não conseguimos colocar uma superioridade numérica do lado para executar as tabelas laterais. A segunda condição era nas bolas longas, nas costas da linha defensiva. Eu acho que algumas dessas nos trouxe algumas vantagens. Tivemos uma boa bola no Regis, tivemos uma boa bola no Caion no segundo tempo. Compôs algumas boas bolas. Acho que em algum momento a gente conseguiu levar vantagem. E na utilização de uma circulação mais rápida, que talvez deixamos um pouco a desejar. Então, se a gente fizesse bem essas 3 condições, a gente ia abrir os espaços, mas a gente sabe que a dificuldade de ter uma equipe muito próxima, muito compacta, e que por vezes também saía no contra-ataque, ia minando um pouco mais da nossa confiança, foi minando nossa confiança. E a gente perdeu um pouquinho de poderio ofensivo, como você citou, na falta de tranquilidade de colocar a bola para dentro. Talvez se a gente tivesse feito um gol no primeiro tempo, talvez se a gente tivesse feito um gol no começo do segundo tempo, tivemos 2 boas chances, uma com o Gabriel Santiago, uma com o Regis. Se uma dessas bolas entra, talvez o jogo seria completamente diferente. Mas eu repito, não é demérito nenhum para mim aqui fazer elogios ao nosso adversário, fazer elogios ao trabalho que o Alexandre e o Oscar vem fazendo nesse Porto. A forma que o Porto se defende é muito interessante mesmo. Nos dificultou demais e nos impossibilitou de conseguir um resultado que nós esperávamos aqui dentro. Dado, boa noite. Com a diretoria do Náutico falando que após a chegada de um centroavante vai dar uma pausa no mercado das contratações, como é que você avalia esse elenco do Náutico e agora que começa a ter alguns desfalques, Matheus Carvalho, Denilson, o próprio Júlio que foi expulso, como é que você começa a lidar com esse aspecto também? As avaliações elas são feitas independente dos desfalques, né? Lógico que fica muito mais claro para todos quando entram outros jogadores que até então não jogaram ainda. Mas internamente nós fazemos avaliação a cada jogo, a cada treinamento. A gente não é segredo para ninguém, né? Sobre a remontagem que nós tivemos. Nós passamos por muita dificuldade e estamos inclusive com essa condição normal do mercado nos impondo essa dificuldade. E o início, as competições com jogos sucessivos também nos trazem mais dificuldade ainda em relação a entrosamento, a mexida no elenco, mas é a hora do elenco mostrar o seu potencial, né? Na hora das trocas, utilizando jogadores que não vêm sendo titulares, utilizando nossos jogadores para
para diversificar. Eu acho que nós vamos ganhar um pouco mais de repertório com esses jogadores que vêm estreando, né? O Gabriel já vinha jogando 3 jogos que ele entra no segundo tempo, hoje entrou de novo, entrou muito bem. Mudou a caracterização de jogo da nossa equipe, né? Um meia mais agressivo, um meia que joga nas costas dos volantes adversários, que é paciente, que espera a bola chegar ali. Então, é uma característica completamente diferente de qualquer outro meia que estava aqui no nosso elenco. O Regis fez a sua primeira participação, então vai ganhar um pouquinho mais de minutagem, vai ganhar um pouquinho mais de ritmo, vai ganhar um pouquinho mais de preparação para a gente conseguir ter um protagonismo nesse setor, nesse espaço com o próprio jogador. Então, eu acredito muito que os jogadores que nós temos hoje, nós vamos procurar as melhores, eu vou procurar as melhores soluções para fazer as trocas, se forem necessárias, porque a gente não sabe ainda da gravidade do que aconteceu com o Denilson e com o Matheus, para vir forte no próximo jogo sábado. Dado, boa noite. O quanto que te preocupa essa questão de você não conseguir sequer repetir um sistema defensivo? Digamos que hoje Vitor Ferraz voltou, para o próximo jogo a gente não sabe se Denilson vai estar apto, se você já vai poder contar com Paulo Miranda ali entre os reservas. O quanto que te preocupa isso? Hoje, é claro, ficou bem claro que o Porto estava num jogo muito mais reativo, porque é o estilo de jogar deles. Mas daqui para frente vocês vão encarar outros times que não serão assim. O quanto que isso te preocupa também não ter essa solidez, não em relação à capacidade dos jogadores, mas você poder contar com aquele sistema defensivo e poder repetir nas suas escalações? Foi bom essa lembrança, porque realmente a formação inicial do sistema defensivo de hoje é a que eu mais repeti durante o campeonato. O Diego fez 2 jogos no lugar do Vitor Ferraz, mas a dupla de zaga vinha sendo sempre a mesma e talvez eu seja forçado a mudar. Sobre o Paulo Miranda, já está dentro do nosso planejamento a vinda dele para o jogo de sábado. Vou pesar a possibilidade dele já iniciar o jogo. Vamos ver essa condição durante esses 3 dias aí de treinamento. Mas é uma peça importante para o sistema defensivo, com experiência, com maturidade. Até como você citou muito bem, são caracterizações completamente diferentes. Eu não tenho dúvida que o jogo contra o CRB vai ser completamente diferente do que foi esse jogo contra o Porto. Talvez seja uma equipe que nos exija muito mais defensivamente. Não só no aspecto de contra-ataque, né? Porque hoje a gente foi exigido correndo para trás, correndo para trás, correndo para trás. Em algumas oportunidades nós precisaremos estar mais postados, mais posicionados. E talvez contra o CRB ocorra muito mais essa condição e vai ser necessário ter muito mais o envolvimento do sistema inteiro do que propriamente apenas os zagueiros. Dado, boa noite. À medida que o tempo ia passando e a bola não ia entrando, a torcida ficou impaciente. Essa impaciência e esse nervosismo passou para o ataque do Náutico a ponto de você perder um jogador por expulsão na noite de hoje? Eu acho que a intranquilidade, ela consequentemente, ela passa, ela influencia, né? Eu acho que eu entendo demais o nível de ansiedade que todos têm, em todos os momentos. E o nosso grupo é um grupo que é batalhador, que é lutador, já citei muito isso aí. Nós temos algumas limitações, mas a entrega nunca vai faltar. Então, essa entrega vai aconteceu hoje de novo, até o último minuto. E quando o apoio de fora às vezes não vem, gera mais ansiedade ainda, deixa as pessoas mais intranquilas ainda dentro do campo e acabam provocando erro. Mas eu entendo também e respeito essa situação e vamos buscar fazer o nosso melhor no próximo jogo, fazendo, quem sabe, um gol à frente que nos deixa um pouco mais tranquilos para, quem sabe, administrar melhor um placar e um jogo dentro de casa. Professor Dado, boa noite. Eu queria saber se a comissão técnica e o senhor, comandando a comissão técnica, vem conversando psicologicamente com o Júlio. O Júlio é um jogador pilhado, é um excelente garoto e não vai aí nenhum tipo de crítica, muito pelo contrário, é uma observação construtiva. E a segunda pergunta é: quando é que o senhor espera contar com o Jael? Bom, o Júlio
O Júlio é um jogador que eu já citei anteriormente, né? Que é um cara muito explosivo, é um cara que o jogo dele é muito intenso, né? A personalidade dele é isso, né? É um cara muito intenso, um cara que disputa, que provoca, que discute, que briga. Essas conversas elas vêm acontecendo, não especificamente com uma pessoa apenas, não só comigo, mas com uma comissão técnica inteira, com o Pedro, com o Cook, com o Josa. É um cara que vai ser sempre provocado também, porque as pessoas já conhecem o Júlio, já sabem como ele é, então, de certa forma, ele vai ser visado pelos adversários, né, pelas arbitragens. Confesso que não vi ainda o motivo pelo qual ele foi expulso. A imagem que me mostraram, eu acho que não era para tanto, mas eu vou esperar primeiro para rever o jogo, e na nossa reapresentação também faz parte ter uma conversa com todo o grupo, individualmente alguns jogadores que eu entendo que precisam ser conversados, mas o Júlio está muito ciente dessa condição, que hoje ele é um dos protagonistas ele assumiu para si um protagonismo, né? Com gols, com jogos, com atuações. Então esse protagonismo também traz um peso, que é ser mais visado pelos adversários, quer ser mais visado pela arbitragem, e faz parte do amadurecimento do Júlio, do próprio Júlio, assimilar bem isso aí e ficar mais preocupado em fazer as soluções, solucionar os problemas do jogo com a bola no pé, né? Então, vamos na reapresentação visualizar o que há a ser melhorado em relação a ele, para dar o suporte necessário, né? É um aprendizado para ele também, para a gente dar o suporte e ele consiga contribuir tecnicamente, como vem contribuindo sempre para a gente. E é lógico que a ausência dele faz falta. Bom, sobre o Jael, na última coletiva me fizeram uma pergunta sobre o Jael. Eu até falei que não tinha o que falar sobre o Jael, porque o Jael não tinha chegado no clube, enfim, mas é inevitável falar que hoje ele já está em Recife, todo mundo já sabe, também não quero bancar aqui um mentiroso. E vai esperar um anúncio aí pela assessoria, mas ele já fez os exames, os exames de imagem que precisavam ser feitos, já fez a iniciação de adaptação, já fez as primeiras avaliações, já iniciou os primeiros processos de treinamento. Mas vamos esperar a primeira semana de trabalho dele para colher os feedbacks da evolução da primeira semana, para depois traçar os planos para quando ele vai estar apto aí a entrar em campo.